Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez, pessoas que nunca existiram, do canal Semideus. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam um like e se inscrevam no canal do Semideus, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Bom, já sou inscrito, né? Sininho tá ativado, vou deixar meu like aqui pra dar aquela fortalecida, qualidade full como sempre. E antes de prosseguir, mandar um salve pra aquela rapaziada nervosa. Um salve pro Caos River, Alessandro Santos, Douglas Sevilho Júnior, Rafael Silveira, Naofumi Iwatani, João Daniel e pro figurante, membros alfa aqui do canal. Muito obrigado, meus queridos. Tamo junto. E vamos lá, né? Pessoas que nunca existiram. Enfim, vamos ver do que se trata, né? Pessoas que nunca existiram. Será que é tipo assim o que eu acho do, por exemplo, Sherlock Holmes? Sherlock Holmes todo mundo sabe que existiu, né? É uma pessoa real, Sherlock Holmes, né? E o Rei Arthur também. O Rei Arthur é real. O pessoal fica lá me enchendo o saco. Ah, Keiko, isso é conto, isso é coisa de livro, não sei o quê. Não existe, Keiko. Claro que existe, mano. Rei Arthur e Sherlock Holmes existiram. Todo mundo sabe disso, né? Ó, ó, ó. Esse carrinho me lembra do Top Gear, mano. Populous de Bening. Não, Bejining. Esse aí. É comum dentro da história vemos os fatos se misturarem com a fantasia e lendas, É fazendo com que verdade. lugares e no Eldorado existiu, todo mundo sabe disso. Eu não sei nem se isso é Eldorado, mas caso enfim. desse vídeo figuras históricas que existem muitas dúvidas se elas realmente existiram. O E esse é Vlad um tópico existiu. bastante interessante que carrega Não, o Vlad realmente existiu, né? diversos casos que eu acho que seria legal falar aqui. Então, sem mais explicações, Ele só não era vamos vampiro, conhecer né? algumas pessoas que talvez nunca existiram. Quer dizer, ele era vampiro. Mas não esse vampiro que a gente tá acostumado. Quer dizer, na verdade é uma lenda, né? Uma lenda que um mito que gira em torno do Vlad, né? Enfim. Rei Arthur existiu, pô. Talvez um dos exemplos mais populares desse conceito um pouco específico é um personagem que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que no caso é o Rei Arthur, uma das figuras que possuem mais versões e histórias presentes na cultura pop, tendo versões em animações infantis, dezenas de filmes de Hollywood e em histórias que colocam o personagem no espaço, por que não, né? Mas quem de Sempre fato tem que ter, é o né, Rei velho? Arthur? Bem, ele é um lendário líder da Grã-Bretanha, que remonta entre o século V e o século VI, que teria atuado durante as invasões dos povos saxões à atual Ilha Britânica. Acredita-se que boa parte do que conhecemos de Arthur surgiu em um livro chamado A História dos Reis da Bretanha, escrito entre 1135 a 1139, por um clérigo galês chamado Godofredo de Monmouth. Godofredo. Sua obra foi também o primeiro lugar onde outros elementos das lendas arturianas foram descritos, como por exemplo o Mago Merlin, conselheiro de Arthur, e a sua icônica arma, a espada Excalibur, que foi forjada na ilha de Avalon, que também surgiu nessa obra. Algo que também surgiu como conhecemos hoje nesses escritos é o próprio pai de Arthur, o Uther Pendragon, apesar de ser fato dele não ser uma criação do clérigo, aparecendo antes dessa obra dentro da tradição galesa. E outros elementos clássicos Eu tenho que dos ciclos comprar o livro do Rei Arthur, ler um pouco dessas lendas aí, velho. como a cidade de Camelot, que apareceu Camelot. alguns anos depois em um poema de 1170. Contudo, existe um grande debate se Arthur pode ser considerado de fato uma figura histórica ou não. Existem alguns textos ainda datados da Idade Média que tratam Arthur como uma figura histórica, mesmo que esses textos tenham sido produzidos séculos depois da era em que ele supostamente vivia, surgindo a partir do século 9 e 10. Textos esses que falam em detalhes sobre principalmente a participação de Arthur em diversas batalhas contra os saxões, como por exemplo a Batalha de Monte Badon, que muitos historiadores acreditam que de fato aconteceu, porém a participação de Arthur nela é debatida. E em contrapartida, alguns textos históricos que teoricamente deveriam mencioná-lo não o fazem. E apesar de atualmente a existência de Arthur como figura histórica não ser considerada pelos historiadores, ainda existe uma possibilidade dele realmente ter existido. Afinal, ele pode ter sido baseado em uma figura histórica real que, digamos, teve seus feitos aumentados. Sim, velho. Apesar de Olha, Arthur... isso aí eu acredito, mano. Eu acho que o Rei Arthur pode ter existido. Não, cara. Assim,
Eu acho que ele pode ter existido mesmo, velho. E sei lá, mano, assim. É que nem ele falou aqui, o semideus. Pode ser que seus feitos tenham sido aumentados, tá ligado? Tipo assim, esse negócio de magia, mago, obviamente isso daí não existiu, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas que o Rei Arthur, uma pessoa, Rei Arthur ali, existiu, eu acredito que sim. Eu boto fé que sim, possa ter existido o Rei Arthur, tá ligado? Mas não esse Rei Arthur dos contos aí, tá ligado? Que solta magia, pode pirim-pim-pim, enfim. Isso aí não. Ser talvez uma das figuras mais conhecidas da cultura pop, a sua existência ainda é um grande objeto de debate, tanto na sua figura em si, como tudo que o cerca. Outro caso Não, não sei, não tenho certeza. Eu não sei se o primeiro contato que eu tive com o Rei Arthur foi no Shurek, velho. Não lembro. objeto de debate, tanto na sua figura em si, como tudo que o cerca. Outro caso parecido nos transporta direto para o Japão, para explorar talvez uma das figuras mais Sasaki singulares Kojiro. da sua história, que se trata do seu primeiro imperador, conhecido Ah, como não. Jimmu. Ele é descrito Jimmu. nos dois livros mais antigos sobre a história do Japão, o Kojiki e o Nihon Shoki, ambos escritos durante o século VIII. Neles é dito que Esse eu não Jimmu conheço, seria nunca um ouvi falar. descendente de dois deuses, a deusa do sol Amaterasu e o deus do trovão Susanoo. Ele teria se tornado o primeiro Susanoo. imperador do Japão após uma campanha militar bem sucedida, derrotando tribos locais, estabelecendo seu reinado a partir da atual província de Yamato. A tradição japonesa relata que o seu reinado se iniciou em 660 a.C. e se encerrou em 585 a.C. Esses mesmos escritos dizem que Jimmu viveu por 126 a 136 anos. Como visto, a história de Jimmu não parece muito um relato histórico, mas sim uma história mitológica. E é o que alguns historiadores acreditam que seja. Existem Velho. muitas dúvidas sobre a existência de Jimmu. E não só ele, mas também os 9 primeiros imperadores do Japão, segundo a linha tradicional de sucessão, que são todos considerados imperadores lendários. O primeiro deles que existem evidências mais sólidas que ele realmente existiu é o 10º imperador, chamado Sujin, mas ainda assim não é uma certeza. O real primeiro que acreditam que factualmente existiu foi o 29º imperador, conhecido como Kinmei, o primeiro a possuir datas precisas sobre o seu reinado, reinando de 539 a 571, quase 100 anos depois do suposto reinado de Jimmu. Ainda assim, não é descartada a ideia de que, assim como no caso do rei Arthur, existiu uma figura histórica que inspirou a figura mitológica de Jimmu, sendo possivelmente o real primeiro imperador do Japão. Inclusive, voltando a falar da Grã-Bretanha, muitos reis da ilha, que é hoje o Reino Unido, possivelmente nunca existiram, como é o caso do dito primeiro rei a governar a Grã-Bretanha, o rei Brutus de Troia, que também apareceu no livro escrito por Godofredo, o cara do rei Arthur. É o cara do cavalo de Troia? Brutus Ah, não. seria um descendente, Na verdade, eu não sei. um neto ou um bisneto do herói de Troia Enéas, que é um personagem que aparece tanto na Ilíada de Homero, quanto principalmente em Eneida de Virgílio, onde ele é a figura principal. É dito também que o nome Bretanha tenha se derivado do nome Brutus. Enfim, esse é um dos vários reis lendários Brutus só lembra do Popeye, velho. Que a maioria deles apareceram pela primeira vez na obra de Godofredo de Monmouth, que a esse ponto você já deve ter percebido que não é uma fonte histórica muito considerada. E também a Suécia carrega em sua história reis que talvez não tenham existido, dadas as fontes em que eles são documentados terem sido produzidas muitos anos depois dos seus supostos reinados. Cara, os dois que eu boto fé, Sherlock Holmes e Rei Arthur. É isso aí. Esses reis lendários antecedem o primeiro rei considerado histórico, o Érico VI, também conhecido como Érico Vitorioso, que reinou de 970 Acho que eu já ouvi a falar. 995. Dentre os reis lendários temos, por exemplo, o Ragnar Lodbrok, que você deve conhecer pela série Vikings, e também o seu pai Sigurd Ring. E também parece que o próprio Odin é considerado um rei da Suécia, sendo o primeiro deles. Odin. Resident Evil 1 Ost. Agora, saindo dos reis e imperadores lendários, vamos para um caso que é bastante polêmico, digamos assim. Afinal, existe uma história que surgiu na Idade Média sobre uma mulher que ficou conhecida como a Papisa Joana, que, segundo a lenda, seria a primeira e única mulher a ter sido elegida como Papa. Essa história surgiu em crônicas datadas do século XIII, que rapidamente se espalharam por toda a Europa. É dito que ela teria sido Papa durante a Idade Média, por 2 ou 3 anos,
mais especificamente entre o Papa Leão IV e o Bento III, durante os anos de 850, sendo que ela teria conseguido esse título se disfarçando de um homem. Após o fim do seu reinado, ela teria sido apagada da história pela igreja. Não se sabe exatamente onde essa crônica foi feita, mas ela é teorizada por ser uma espécie de sátira contra a igreja católica, sendo que hoje poucos consideram que Joana realmente existiu ou que houve Joana algum Dark, personagem olha aí, histórico ó. que a inspirou. Mas de qualquer forma, a papisa Joana também possui algumas representações na cultura pop, como no filme Pope Joan de 1972, que conta a sua história. Acabou? Ah, tá. Laura Figueira. E se aproximando um pouco do presente, existem algumas figuras lendárias que podem ser encontradas dentro do folclore dos Estados Unidos. O primeiro deles é o John Henry, que teria John vivido Henry. durante a segunda metade do século XIX. Ele teria sido um escravo liberto que trabalhava em construções de ferrovias, e a sua função era martelar brocas de aço contra pedras para fazer buracos onde explosivos eram colocados para abrir túneis entre as montanhas. Caraca, esse eu Sua não conheço, história não. era contada através de uma canção folclórica que levava o seu nome, e ela contava da disputa de John contra uma máquina a vapor para ver quem conseguia fazer perfurações mais rápido na construção de um túnel. Segundo a história, John teria morrido de exaustão competindo contra a máquina, se tornando assim um símbolo dos trabalhadores na luta contra a automação. A figura de John Henry é amplamente considerada Ô, apenas louco. como um personagem folclórico. Maneiro, velho. Porém, há quem levante a possibilidade dele ter realmente existido, mas com uma história bem diferente da contada na lenda, já que a sua versão histórica pode não ter morrido de exaustão durante uma disputa, mas sim de alguma doença. Existe também a busca para encontrar o túnel onde John teria morrido, com diversos candidatos espalhados pelos Estados Unidos, como o túnel Big Bend, localizado no estado da Virgínia Ocidental. E uma outra figura do folclore americano se trata do Paul Bunyan, que é também uma lenda compartilhada com o Canadá. Paul é descrito como um grande lenhador que era tão grande. Pô, esse daí, ele faz o chapeuzinho, lá o Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho, aquele lenhador maluco que tem lá, tá ligado? É referência a esse personagem aí? Ou não? Comenta aí, vocês que manjam do bagulho, que esse personagem eu não conheço não. Mas vendo isso daqui eu lembrei desse personagem, tá ligado? Deve fazer referência a ele. Compartilhada com o Canadá. Paul é descrito como um grande lenhador que era tão grande e forte que podia Aí, ó, moldar igualzinho o personagem lá de tendo negócio. poderes super-humanos. Sua lenda foi transmitida principalmente de forma oral através de lenhadores e pessoas que trabalhavam nas florestas durante o século XIX, posteriormente sendo popularizado pelo escritor William B. Loughead em 1916. Um dos atributos mais maneiro, velho. conhecidos da lenda de Bunyan, além do seu visual, que remonta à aparência clássica de um lenhador, é o seu pet, conhecido como Baby, Búfalo. que é um boi azul que é Um boi frequentemente azul. visto em representações de Bunyan, como em estátuas espalhadas pelo país. E algo interessante é que muitas outras profissões possuem o seu próprio herói lendário no folclore da América do Norte, como é o caso do Joe Magarat, presente em lendas oriundas do centro-oeste dos Estados Unidos, contada principalmente por metalúrgicos, o qual é retratado louco, como um velho. imigrante eslavo que trabalhou como metalúrgico que era dotado de uma força desumana, sendo uma grande representação dos desafios dos trabalhadores imigrantes, principalmente na indústria do aço, além de uma figura conhecida como Alfred Bulltop Stormalong, relacionada à náutica, com sua lenda oriunda do estado do Massachusetts, sendo também um gigante que navegava em um grande veleiro. Ah, é verdade, cara. E os piratas aí, hein? Deve ter alguma lenda maneira de alguma figura histórica que não sabe se realmente existiu ou não, tá ligado? Sobre pirataria, tá ligado? Deve ter, hein? Pô, semideus, faz a boa aí, hein? Do Massachusetts, sendo também um gigante que navegava em um grande veleiro que era tão grande que os seus mastros podiam tocar a lua.
E quando vamos para o Caralho. Brasil, encontramos uma lenda semelhante, que está presente na tradição oral do estado de Minas Gerais, que conta a história de Chico Rei. Ele era um rei de uma aldeia no Chico Congo, Rei. que foi capturado por comerciantes de escravos e levado até o Brasil durante o século XVIII, para trabalhar na mineração como escravo. A história diz que, após anos trabalhando, ele conseguiu comprar a sua liberdade, além de conseguir comprar sua própria mina de ouro. Após isso, ele conseguiu até comprar a liberdade de todos os outros escravos. Esses escravos libertos começaram a tratá-lo como um rei. Logo, ele se tornou o rei da cidade de Ouro Preto. Assim como Ouro os outros Preto. que foram mencionados nesse Eu já vídeo, fui em Ouro não Preto. existem evidências de que Chico Rei tenha realmente existido, também sendo considerado apenas um personagem folclórico. Agora, saindo dessa esfera de lendas e indo de fato para a modernidade, temos um conceito um pouco parecido com o que foi discutido até agora. Hoje em dia é um pouco difícil algo como uma figura lendária surgir. Não, acho que eu nunca fui em Ouro Preto, não, velho. Acho que eu devo estar confundindo com outra cidade, mano. Enfim, Até sei lá. agora. Hoje em dia é um pouco difícil algo como uma figura lendária surgir. Afinal, não dependemos mais de fontes questionáveis ou tradição oral para saber da existência de um certo indivíduo. Só que, ainda assim, lendas urbanas continuam surgindo, descrevendo casos que estão envoltos em mistério. Existem alguns supostos serial killers, por exemplo, que nunca foram capturados ou sequer Ah, identificados. sim, tô E ligado. existem Jack grandes the Ripper. chances de nunca terem existido, sendo apenas um fruto de uma conexão de vários assassinatos diferentes que nunca foram solucionados, que de acordo com as autoridades parecem ter algum tipo de padrão, ou até de uma histeria coletiva ou simplesmente de uma história fictícia que foi difundida como verdade. Talvez o caso mais conhecido seja a teoria dos assassinatos do Smiley Face. Ela diz que cerca de 45 homens em idade universitária que teriam morrido afogados em corpos d'água durante os anos 90 até os anos 2010, na verdade não teriam morrido devido a um acidente ou o resultado deles tirarem suas próprias vidas, mas sim terem sido vítimas de um suposto serial killer ou um grupo de assassinos. Afinal, em muitos desses casos, Ele foi fez. possível encontrar desenhos de carinhas Acho que tem um sorridentes filme nas chamado Smiley, não proximidades tem? onde os corpos foram Diz que é ruim pra encontrados. caralho. Dentre as possíveis vítimas desse assassino, estaria casos como o do Brian Welsing, o Todd Gabe e o Tommy Bolt. Esses casos possuem muitas semelhanças, como eles terem desaparecido após uma noite bebendo em um bar, tendo encontrado seu corpo sem vida algum tempo depois em um lago ou um rio. Em todos eles, uma pichação de uma smiley face foi encontrada próximo ao local onde seus corpos foram encontrados. A teoria interligando esses casos foi desenvolvida Ó o pelos cara. detetives Kevin Lennon e Anthony Duarte, que Ah, não. estudaram por Ele anos casos lembra um que poderiam pouquinho se aquele encaixar escritor lá, nessa esqueci o teoria. nome agora. Porém, ela não é bem aceita hoje por outras forças policiais que não veem conexões entre os casos, acreditando que a maioria dos afogamentos se deu. Pô, isso aí me lembrou muito daquele bagulho do... Como é que é o nome? Aquele que... Russos lá que foram acampar, né? Fazer acampar em um lugar lá e morreram. E a cena do crime... Assim, a cena do crime... Vai, a cena do crime, vai. Quando acharam eles lá, tava muito bizarro, tava muito estranho. E a forma como os corpos estavam... Tipo... Até hoje não se sabe o que que aconteceu naquele lugar, mano, tá ligado? Muito bizarro mesmo, tá ligado? O que que aconteceu? Pelo indivíduo estar embriagado e ter acidentalmente caído em um corpo d'água. E os tais grafites dos rostos sorridentes seriam puras coincidências. É Já que uma Dyatlov, sei smiley lá o que, face não é um Dyatlov, símbolo alguma tão coisa assim. específico assim. Além de que Dyatlov, não sei lá. existia uma constância no estilo desses grafites. Logo, a teoria não é considerada para explicar os casos que estão relacionados a ela, apesar de muitos ainda acreditarem na existência desse serial killer ou grupo. Em 2020 saiu um filme que é levemente inspirado nessa história, Olha aí, ó. chamado Smiley Face Killers. E também nós temos um caso oriundo da Polônia, onde existe a história de um serial killer chamado Lucian Staniak, também conhecido como a Aranha Vermelha. De Aranha acordo com a Vermelha? história, ele teria atuado
aconteceu entre os anos de 1964 a 1967. Ele tinha como vítimas principalmente as mulheres, e é dito que ele enviava cartas para a polícia local comentando sobre os seus crimes e falando sobre o quão incompetente era a polícia por não conseguir pegá-lo. Ele escrevia essas cartas com o sangue das suas vítimas. Porém, apesar disso, a polícia conseguiu capturá-lo em 1967. Ele foi identificado após tirar a vida de uma mulher que era sua colega em um grupo de arte. E a partir de uma investigação, a polícia encontrou pinturas suas que retratavam os seus crimes. Logo após investigar o seu passado recente, eles descobriram que Staniak era o assassino que eles buscavam. Ele foi condenado pela morte de 20 mulheres, a maioria delas mortas em estações de trem. Pelos seus crimes, ele foi considerado até um Jack Estripador moderno. Caralho. Era previsto que ele fosse sentenciado à morte, mas ele no fim foi considerado clinicamente insano, sendo sentenciado a passar o resto da sua vida em um hospital psiquiátrico. As informações sobre Staniak são bastante escassas na internet, e dada a natureza dessa história, era esperado que vários locais falassem sobre esse caso. Porém, você encontra a história de Staniak principalmente em sites que dão aquela vibe bem creepypasta. Só que a história aparece em alguns livros que compilam casos de serial killers, sendo que em nenhum deles é mostrado uma foto sequer dele. E já que esse é um caso relativamente recente, uma imagem do indivíduo era esperado, mas ela simplesmente não existe. E olha que ele é mencionado em dezenas de livros sobre crimes reais, como consta no Google Books, e parece que todos eles o tratam como uma figura real. Mas pelo visto, toda a história sobre a Aranha Vermelha é fictícia. Não se sabe ao certo quem criou Staniak, porém os créditos são geralmente atribuídos principalmente aos escritores sobre crimes reais Michael Newton e Colin Wilson, que possuem em seus trabalhos menções a Staniak. E assim como o caso do Smiley Face, a história de Staniak também virou filme em 2015 na produção polonesa chamada A Aranha Vermelha. Pajak. We Photo Channel Music Scenic. É isso aí. Eu falo inglês, então, muito eu acho foda. Que é isso. Essas foram as histórias de algumas pessoas que provavelmente nunca existiram. Esse era um tema que eu queria abordar há algum tempo. Ah, então bacana, velho. Que vocês tenham gostado dele. Não se esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Pô, não citou Jesus, hein? Mas ia dar uma treta. Ai, caralho, velho. Mas enfim. Muito bom, muito bom. Parabéns, Semideus, pelo excelente conteúdo, velho. Maravilhoso. Pô, achei que faltou, sei lá, mano, acho que faltou, mano, deve ter muito mais aí, mano, não sei, acho que dá pra fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, mano. Acho que, mano, assim, sei lá, o Sherlock, muita gente sabe que ele não existiu, né, velho, ele é uma figura folclórica, mas sei lá, velho. Ah, mas deve ter, mano, deve ter muita outra figura aí que realmente nunca existiu e, sei lá, velho, tipo Jack the Ripper, né, velho, assim, Jack the Ripper, ah, não, mas Jack the Ripper acho que existe. Sei, mano, não sei de nada, mano. Enfim, parabéns pelo vídeo, Semideus, incrível como sempre, bom conteúdo, assim, sobre esses mistérios, esses casos, assim, bacana de acompanhar, né? Curto muito. Gostaria de ouvir a opinião de vocês também, rapaziada, comentem aí o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui, muitas dessas figuras eu não conhecia, sendo bem sincero com vocês, assim, eu acho que a maioria, mano, 90% que ele mostrou aqui, não faço a mínima ideia de quem seja, nunca ouvi falar. Enfim, link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixam um like e se inscrevam no canal do Semideus. Ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe aqui pra gente. Vou ficando por aqui. Um abração, tamo junto a nós. Eu fui.